Uma das escolhas mais importantes que nós temos que fazer nessa terra, sem dúvidas, é se seremos homens de fé ou homens de medo. Você vai entender o que eu quero dizer com esse vídeo. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Leonardo Barbosa, esse é o canal Voz que Edifica e que bom que você está aqui. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, nos dê essa força para que esse canal possa chegar a mais pessoas, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo interessante, legal e que mais pessoas possam ser assim alcançadas pelo canal Voz que Edifica. Então, não deixe de se inscrever, de deixar o seu comentário e de deixar também o seu like, ok? Bem, desde que nascemos, nós temos uma escolha que não dá para nós deixarmos de escolher, que é ou sermos alguém de fé, uma pessoa de fé, ou sermos uma pessoa que tem medo, que tem muitas dúvidas. E a gente vai entender que a fé e a dúvida são coisas muito diferentes, que se destoam muito. Se destoam tanto que a gente vai entender nesse vídeo aqui que ser uma pessoa de fé não é necessariamente uma pessoa que está sempre positiva, ou uma pessoa que está sempre para cima, ou uma pessoa que não tem receios, inseguranças. Mas ser uma pessoa de fé é ser uma pessoa que escolhe confiar em Deus. É ser uma pessoa que busca entender que entre temer e entre confiar e entre esperar em Deus, é muito melhor esperar no Senhor, é muito melhor deixar Deus trabalhar e dirigir a nossa vida. Enquanto uma pessoa que tem dúvidas, uma pessoa que é insegura no sentido de escolhas e que não deixa Deus, não permite que Deus venha se apropriar da sua história, da sua vida, essa pessoa ela vai ter uma vida muito mais com muito mais consequências negativas. Essa pessoa vai ser muito mais perturbada, vai ser muito mais desanimada e até mesmo muito mais negativa, porque no final das contas, em quem eu vou confiar, no que eu terei fé, então o melhor mesmo é eu me entregar aos meus medos, às minhas tensões e ser uma pessoa completamente derrotada e devastada pelas minhas próprias convicções, já que estas, por sua vez, são convicções negativas e convicções de que nunca eu poderei alcançar ou conseguir aquilo que eu tanto desejo. Ser uma pessoa de fé, como eu já disse, é uma questão de consciência e de convicção de que a sua vida está embasada em Deus, está assegurada em Deus. Quando a gente fala sobre fé, é impossível a gente não lembrar daquele texto que está em Hebreus, que é até uma definição, é um conceito de fé para muitos teólogos e para muitas pessoas. O texto diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E é exatamente isso. Ter fé é você ter uma convicção, ter uma certeza daquilo que ainda não existe de fato, ou certeza daquilo que ainda nem aconteceu. Mas algo te motiva a crer que vai acontecer. Algo te motiva a crer que isso, de alguma forma, ainda que as razões da lógica elas possam permear todas as leis do mundo, né, as leis físicas, mas você sabe que Deus ele transpõe essas leis. Deus ele está acima dessas leis. E por isso, você pode ter a convicção que aquilo que ainda não existe pode vir a existir. Aquilo que ainda não aconteceu pode vir a acontecer. Enquanto a pessoa que tem fé, ela tem convicção daquilo que ainda não existe, daquilo que não se vê, mas que se espera, a pessoa que teme, ela tem convicção que aquilo que ainda não existe não pode existir, e se existe algo, esse algo vai se findar. Então, para que se alegrar com aquilo que já existe? Percebe que existe um antagonismo muito grande entre a fé e entre a dúvida, entre acreditar
E essa crença, esse credo, eu não estou falando aqui, não estou me limitando à religião, à fé cristã, mas eu estou aqui me direcionando à crença em um ser, em um Deus que cuida de nós, que se sensibiliza pelas nossas necessidades, e esse Deus, ele nos assegura a vitória e a realização de coisas que ainda não existem. Enquanto a dúvida, ela derruba qualquer expectativa, mesmo a expectativa daquilo que está ali na sua frente. Vou dar um exemplo aqui. Imagine uma partida de futebol onde existem 11 jogadores de um time contra 11 jogadores de um outro time. As duas equipes têm totais condições de ganhar aquele jogo. Mas a mentalidade de um time é uma mentalidade de vitória, de certeza de que antes mesmo daquele jogo terminar, eles vão estar com a vitória nas mãos. Enquanto o outro já entra com um sentimento de derrota, com um sentimento de tristeza, achando que não tem jeito pra gente. O outro time vai arrebentar conosco. É exatamente isso. Quem tem fé, ainda que o jogo não tenha terminado, ele acredita que até o final ele vai vencer. Enquanto quem tem dúvida, antes mesmo que o jogo termine, ele já se considera um derrotado. Por isso, no dia de hoje, findando, o ano de 2024, de repente você está olhando, fazendo uma retrospectiva e pensando, poxa, quantas coisas eu poderia ter feito, mas a minha falta de fé em Deus, fé em mim mesmo, acreditar no meu potencial, me fez me diminuir e eu acabei não deixando, não acreditando que poderia fazer e não realizei o que poderia hoje já estar comemorando com a minha família, comemorando uma conquista profissional, um relacionamento, algo que poderia hoje estar me fazendo finalizar o ano de 2024 muito feliz. Mas os meus medos, os meus temores não deixaram. Enquanto se eu tivesse tido mais fé em mim, fé em Deus, eu conseguiria realizar e poderia estar muito feliz. Mas eu quero dizer para você que o ano pode estar se findando, mas a sua vida não. Então, no próximo ano, o ano de 2025, decida ser alguém de fé. Alguém que possa, ainda que as situações adversas possam estar em sua volta e você pensa, poxa, agora eu não vou conseguir. Tenha fé, creia que você vai conseguir. E para concluir aqui esse vídeo, eu queria trazer um exemplo claro, numa mesma passagem, de como quando você tem fé, você pode fazer coisas incríveis, e se você deixar a dúvida entrar, tudo que está acontecendo de bom pode se ruir. Uma certa feita, no Evangelho vai dizer que os discípulos eles estavam numa embarcação e eles avistaram um homem andando sobre as águas. Este homem, ele era Jesus. E aí, aqueles discípulos pensaram que era um fantasma, e Jesus, ele de longe falou, olha, não tenham medo, sou eu. E aí, um deles, como sempre, Pedro, mais impulsivo, aquele que se colocava na frente nas situações, ele falava, Senhor, mestre, se és tu que está aí de verdade, então me faz aí ter contigo, ou seja, me faz aí andar também sobre as águas e me chegar perto de ti. Humanamente falando, pelas leis da física, é impossível isso acontecer. E Jesus só falou para ele assim, vem. Naquele momento, Pedro, ele sai da embarcação e começa a andar sobre as águas. Então aqui, a gente já até vê algo interessante. Em toda a história da Bíblia, apenas 2 pessoas andaram sobre as águas, que foi o Senhor Jesus e Pedro, ainda que por alguns instantes. Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, preste bem atenção nisso, enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Mas aí, de repente começou, diz a palavra de Deus, que Pedro ouviu o chiado do vento. E quando ele ouviu o chiado do vento, é como que ele estivesse voltando a si, vendo que ele estava fazendo algo impossível, e ele deixou de olhar para Jesus, e aí ele começou a olhar para a tempestade. E aí sabe o que aconteceu? Pedro começou a afundar. E aí Jesus teve que ir lá, pegar Pedro pela mão e falar, homem de pequena fé. Então, assim, esse texto ele mostra algo muito interessante. Enquanto nós olhamos para Cristo, ainda que a gente esteja vivendo em uma tempestade,
ainda que as águas estejam vindo contra nós, a gente consegue viver o sobrenatural, a gente consegue andar sobre as águas, a gente consegue fazer coisas extraordinárias. Quantas pessoas nós conhecemos que têm diversas limitações, diversos problemas, diversas lutas e conseguiram transpor as dificuldades porque eram pessoas de fé. E quando nós começamos assim como Pedro na história que nós acabamos de falar, começamos a deixar de olhar para Jesus e nos focamos mais para o vento forte, para a água, e a gente começa a cair em si e ver, nossa, eu estou fazendo coisas que eu não tenho condições de fazer por mim próprio. O que começa a acontecer? A gente começa a afundar. O segredo aqui, para nós sermos pessoas de fé, pessoas que vêm triunfar nessa vida, é, independente das situações, nunca deixar de olhar para Cristo. Não deixe de olhar para Cristo. Neste final de 2024, não deixe de olhar para Cristo. Se você por algum motivo deixou de olhar para Cristo, volte para olhar para aquele que tem que ser o centro da nossa fé, Cristo Jesus. Que você vai ver que ainda que você esteja sobre as águas, você vai andar e você vai se aproximar de Cristo. Amém? Que você fique com essa palavra e entenda, ser uma pessoa de fé não é estar sempre positivo, não é estar sempre feliz, não é viver o sobrenatural o tempo todo, mas ser uma pessoa de fé e entender que a sua vida ela é estabelecida por Deus e não pelas circunstâncias. A sua vida ela está nas mãos de Deus e Deus está guiando você, ainda que as situações estejam mostrando para você o contrário. Você sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Espero que esse vídeo faça sentido a você e que você possa viver uma vida de fé em Cristo Jesus. Não deixe as lutas tirarem de você a certeza e a convicção de que Deus está cuidando de você. Que Deus te abençoe e a paz para todos.